E aí, gente aí, beleza? Me chamo Leonardo Torres e estaremos juntos nas próximas aulas nesse curso de resolução de exercícios para o curso preparatório para a Guarda Municipal do município de Itapema, aqui na bela e Santa Catarina. Gente, tem edital publicado, banca é a FURB. Qual que é a proposta aqui, ó? Dentro aqui do nosso conteúdo, nós iremos resolver várias questões da banca FURB de direito administrativo sobre temas que nos interessam, que constam aqui em nosso conteúdo editalício. Vamos lá, gente, ó. O que o nosso edital pede em relação ao direito administrativo? Aqueles conceitos básicos, aqueles temas básicos de direito ADM que você estuda para qualquer concurso público. Por exemplo, aqui então, vamos lá, gente, ó. Estado, governo e administração pública, conceitos, elementos, poderes, naturezas, fins e princípios. Direito administrativo, fontes e princípios. Ato administrativo, tema importantérrimo, ó, conceitos, requisitos, atributos, classificação e espécies. Invalidação, anulação e revogação. Prescrição, poderes da administração pública, tem o poder de polícia, poder regulamentar, poder discricionário, poder vinculado, poder hierárquico, poder disciplinar. Serviços públicos, bens públicos, processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, e também iremos tratar aí da Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92, que foi drasticamente alterada em 2021. Beleza? Muito bem. Gente, a aula de hoje eu preparei questões da banca FURB que basicamente versam sobre dois pontos: princípios e fontes do direito administrativo. Beleza? Vamos lá então respondê-las. E na medida que elas forem respondidas, nós iremos relembrando e fixando aí os pontos principais. Ok? Muito bem. Só que antes de tudo, vou deixar os meus contatos para que vocês entrem em contato, mandem críticas, sugestões, feedbacks, e estou à disposição dos nobres colegas. E também, gente, vou deixar o contato aqui, ó, do meu escritório de advocacia especializado em concursos públicos, CK Torres, área de advocacia especializada. E também aqui, no momento merchan, divulgo o meu livro, gente, ó, Lei de Acesso à Informação, coleção Leis Especiais para Concursos. Gente, essa lei cada vez mais ela é suscitada aí nos principais editais, tá? Comento artigo por artigo, um livro bem bacana. E lógico, né, gente, questões também comentadas das mais diversas bancas. Muito bem. Gente, tem as primeiras questões que eu preparei hoje, banca FURB, elas versarão sobre o tema princípios constitucionais do direito administrativo. Só para relembrar, não se esqueçam que os princípios constitucionais do direito administrativo, eles constam, aliás, eles podem ser o quê, gente? Ó, explícitos, eles podem ser explícitos, e também podem ser o quê? Ó, implícitos. Então, os princípios constitucionais do direito ADM podem ser explícitos e implícitos. Gente, tem. Os explícitos constam onde? Lá no famoso artigo 37 caput da Constituição Federal, gente. E vocês sabem que os explícitos, eles são sintetizados pela regrinha do LIMP, né? Um macete mnemônico mais antigo do Brasil. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Legal. E os implícitos são todos aqueles que não são explícitos, eles são residuais. O que não for explícito é implícito. Razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público. Mas o que, gente? É indisponibilidade de interesse público, motivação, segurança jurídica, dentre tantos outros, tá? E não se esqueçam, gente, que esses princípios, sejam eles explícitos ou implícitos, eles se aplicam a toda a administração pública sem exceção, tá? Administração direta, indireta, administração federal, estadual, municipal e distrital. Vamos lá, gente, primeira questão, 2019, a banca FURB, a FURB. Vamos lá. A administração pública deve sempre buscar o interesse público. Para isso, é dotada de poderes que a auxiliam nessa tarefa. Precisa, contudo, sujeitar-se a princípios que resguardam os administrados de eventuais condutas abusivas. Um dos princípios é o da indisponibilidade do interesse público, que determina que, só para relembrar, gente, ó, princípio da indisponibilidade do interesse público, para começar a brincadeira, é um princípio constitucional implícito. O
que ele estabelece? Diz que o interesse público ele é o quê? Indisponível. Que a administração pública, né, que o gestor público jamais poderá deixar de lado, buscar algo que não seja o interesse público. Sempre que o agente público ele exerce o seu mistério, a sua atribuição, é uma guarda do interesse público. A única razão de ser da administração pública é a busca do interesse público. Na prática, professor, como que esse princípio ele se aplica? Por exemplo, veda que a administração pública seja transigente, veda que a administração pública, por exemplo, deixe de aplicar a lei, dentre outros aspectos. Vamos lá, gente, ó. Em nome do interesse público, toda ação da administração pública é válida. Gente, na verdade, não. Por quê? Primeiro, porque não é o conceito aqui do princípio da indisponibilidade. E segundo, porque, gente, a administração pública, ela deve sempre, lógico, buscar atender o interesse público, mas dentro dos limites da lei. Gente, a administração pública, ela não pode, por exemplo, praticar um ato ilegal que atenda o interesse público, tá? Então, as ações da administração pública em prol do interesse público são válidas desde que atendam à lei. Galera, cuidado por quê? Por mais que não exista hierarquia entre princípios, todo e qualquer princípio deve ser interpretado à luz do princípio da legalidade. Então, por exemplo, ó, por mais que a administração pública tenha o dever de perseguir o interesse público, o faça dentro da lei. Por mais que a administração pública tenha o dever de ser eficiente, seja eficiente nos termos da lei. Tá? Então, realmente, ela não é. É vedada a administração transigir ou deixar de aplicar a lei. É a B que nos interessa. O interesse público é indisponível. Tanto que a administração pública jamais poderá deixar de aplicar a lei e, em regra, a administração pública não pode fazer acordos, transações ou conciliações. Em regra, por quê, gente? Hoje a própria lei tem admitido que em algumas situações, desde que haja interesse público, a administração pública, sim, ela possa fazer alguns acordos, algumas transações, algumas conciliações, tá? Mas desde que respaldada em lei. C. Em não havendo interesse público, está dispensada a aplicação da lei. De errado, a administração pública sempre atuará respaldada em lei e sempre buscando interesse público. Legal, gente? Cuidado por quê? Legalidade para a administração pública. A administração pública, ela tem a sua conduta pautada em lei. A administração pública só faz o que a lei manda. Cada passo que a administração pública dá, ela só dá ou não dá porque a lei autoriza. E lei no sentido amplo, englobando o que é a Constituição Federal, as leis propriamente ditas, os atos com força de lei. Beleza? Muito bem. E só para relembrar, não confundam legalidade para a administração com legalidade para o particular. Legalidade para a administração, só que está na lei. Legalidade para o particular, o que a lei não proíbe, a lei permite. Por que que então a A é falsa, C é falsa, D? Os interesses coletivos prevalecem sobre os interesses particulares. A gente não é o conceito aqui do princípio da indisponibilidade do interesse público. Aqui seria o conceito do princípio da supremacia do interesse público. Isso é um toque, tá, gente? O que preconiza, o que estabelece o princípio da supremacia do interesse público? Justamente isso, ó, que o interesse público, o interesse coletivo, ele prepondera frente aos interesses privados e interesses egoísticos. E cuidado, hein, gente, é o interesse público primário, é o interesse público do povo que prepondera e não o interesse público secundário, que é o interesse público do Estado. E, havendo o interesse público, está dispensada a aplicação da lei? Não, gente, aquilo que eu falei, tá? Todo e qualquer princípio deve ser interpretado à luz da legalidade. Por mais que a administração pública sempre deva buscar o interesse público, o faça dentro dos limites da lei. Beleza? Próxima questãozinha tá aqui, gente, ó. Segundo a doutrina tradicional do direito administrativo brasileiro, os princípios que estruturam o regime jurídico administrativo, que consagram um conjunto de prerrogativas e sujeições à administração pública, são: o que é o regime jurídico administrativo? Gente, são regras aplicáveis à administração pública que conferem a ela prerrogativas, por exemplo, a possibilidade de exercer o poder de polícia administrativa e, por outro lado, sujeita a administração a sujeições a alguns controles que não se aplicam a particulares. Por exemplo, obrigação de licitar antes de contratar particulares.
Princípio. Então voltem para a pergunta. Ó. Segundo a doutrina tradicional do direito administrativo, os princípios que estruturam o regime jurídico administrativo, que consagram um conjunto de prerrogativas e sujeições à administração pública são, gente, cuidado, hein? De acordo com a doutrina tradicional, por exemplo, eu cito Celso Antônio Bandeira de Mello, existem dois princípios do direito administrativo que são as suas pedras de toque. Eles estruturam, eles dão base ao regime jurídico administrativo. A administração pública sempre atuará neles respaldada e os demais princípios decorrem desses princípios. Quais são os dois princípios que são a base, as pedras de toque do direito administrativo? Legalidade e proporcionalidade? Não. Em que pese o fato de serem princípios do direito administrativo, eles não são tidos como o núcleo do regime jurídico ADM. B. E só para comentar, gente, proporcionalidade é um princípio implícito, ele busca equilíbrio por parte da administração pública, o meio adequado ao fim. Então, por exemplo, infração leve e sanção leve. B. Princípio da moralidade e princípio da razoabilidade. Não, embora sejam princípios do direito ADM, não são lá as pedras de toque. Moralidade, sentimento de decência, decoro na gestão da coisa pública e razoabilidade e bom senso, que também que não integra o núcleo do regime jurídico administrativo. C. Princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Gente, questão correta é a C que nos interessa, gente. Tanto o princípio da supremacia quanto o princípio da indisponibilidade, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, eles integram o núcleo do regime jurídico administrativo, eles são as pedras de toque do direito ADM. Vamos lá. Muito bem, gente. D. Princípio da segurança jurídica e princípio da inafastabilidade da jurisdição. Gente, então vamos lá com calma aqui, Volta para cá. A não é, B não é a C, legal. Gente, segurança jurídica é até um princípio do direito administrativo, tá? Princípio constitucional implícito, só que ele não integra o núcleo do regime jurídico ADM. Gente, segurança jurídica, por exemplo, ele proíbe que a administração pública, ao mudar de ideia interpretando a lei, dê a essa nova interpretação da lei efeitos retroativos. Nova interpretação da lei por parte da administração pública terá efeitos para o futuro, efeitos ex nunc, tá, gente? E esse princípio da inafastabilidade da jurisdição, gente, não é um princípio específico do direito administrativo, na verdade é um princípio do direito constitucional, prevê que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será afastada da apreciação do Poder Judiciário. Eficiência é um princípio explícito do direito ADM, só que não é o caso aqui porque ele não integra o núcleo do regime jurídico administrativo. Eficiência, gente, mais serviço, menos tempo, mais qualidade, menos custos. E publicidade também é do LIMP, constitucional explícito, ele busca a lisura, a transparência dos atos administrativos. Legal, professor? Desses princípios, quais são explícitos na Constituição e quais são implícitos? Legalidade, explícito. Proporcionalidade, implícito. Moralidade, explícito. Razoabilidade, implícito. Supremacia e indisponibilidade, implícitos. Segurança jurídica, implícito. Inafastabilidade nem a princípio aí do direito administrativo. Eficiência, explícito. E publicidade, explícito. Também consta lá do LIMP. Legal? Aqui, município de Timbó. Um abraço pra galera de Timbó. Já passei em Timbó. Muito bem. Vamos lá, gente, assinale a alternativa que não contém um dos princípios que regem a administração pública direta e indireta no Brasil. Então vamos lá, gente, publicidade é princípio, não interessa. Pessoalidade não é princípio, né? Princípio da impessoalidade e não pessoalidade. Os demais são princípios. Moralidade, eficiência e legalidade. Gente, só para relembrar, impessoalidade, o que ele busca da administração pública? Uma atuação neutra, imparcial e impessoal. Qual que é o primeiro viés desse princípio? Proíbe que a administração pública trate os iguais com desigualdade. Proíbe discriminações negativas. Então, por exemplo, a administração pública proíbe que você tome posse na guarda municipal porque tem uma tatu. Não pode. Por quê, gente? Ela trata um igual de forma desigual. Qual que é o prejuízo que uma tatu
provocará para o serviço público nenhum prejuízo. Legal? Lógico que tem exceções, né? O Supremo ele entende que se forem tatuagens ofensivas a direitos fundamentais, nesse caso a administração pública poderia sim obstar a sua posse, tá? Muito bem. Uma suástica, uma tatu que tenha mensagens xenofóbicas, racistas e por aí vai. Legal? Muito bem. E o segundo viés da impessoalidade estabelece que o gestor público ele não pode se promover às custas da administração pública. Tanto que é vedado que conste símbolos, imagens que possam de alguma forma, aliás, é vedado que conste em obras públicas, bens públicos, em campanhas publicitárias, nomes, imagens ou símbolos que possam caracterizar a promoção pessoal do agente público, tá? Legal. Gente, vamos lá mais uma aqui, ó. A próxima questão, que também é da FURB, ela vai tratar do quê? Ela vai tratar do tema fontes do direito administrativo. Vamos relembrar rapidinho aqui, gente, ó. Só para que possamos aqui aproveitar bem. Vamos lá, gente, ó. Fontes do direito administrativo. Qual que é a origem? Onde que nasce o direito administrativo? Nós temos fontes materiais do direito administrativo e também temos fontes formais do direito administrativo. Fontes materiais e fontes formais. Gente, tem fontes materiais, são fatos, são acontecimentos. Fontes materiais são fatos, são acontecimentos que de tão importantes, de tão relevantes, a partir daquele acontecimento, a partir daquele fato, nasce um tema do direito administrativo. O exemplo que eu sempre cito, que é um exemplo clássico, aqui, gente, ó. Esse aqui, ó. O atropelamento de Agnes Blanco. Em Bordeaux, na França, em meados de 1792. Quem que foi Agnes Blanco? Foi uma francesinha que foi atropelada, gente, por uma vagonete, por um vagão da Companhia de Manufatura de Tabaco de Bordeaux. À época, o tabaco era estatizado. Legal. E até aquele momento, o Estado ele não respondia por eventuais danos que os seus agentes provocassem a terceiros. Qual que era a máxima? The king does not wrong. O rei nunca erra, tolinho. E se você fosse vítima de um dano provocado pela corte, você não seria indenizado e deveria torcer ainda para que não fosse torturado e enforcado em praça pública. Só que Agnes Blanco, ela era filha do Jean Blanco, um advogado super conceituado, super influente. Ele, minha filha sofreu danos provocados por um agente público, exercendo a função pública. O Jean Blanco ingressou com uma ação e convenceu, com robustos argumentos, convenceu lá o Tribunal de Conflitos francês de que, poxa, gente, vamos lá, consciência, galera. Se o Estado ele presta um serviço público mal prestado, provoca danos a terceiros, o mínimo que se espera é que ele indenize as vítimas. Ou seja, a partir desse atropelamento, a partir desse fato, o Estado passa a responder por eventuais danos provocados a terceiros. Ou seja, o atropelamento de Agnes Blanco, nessa época, ele deu origem ao tema consagradérrimo do direito administrativo, denominado responsabilidade civil do Estado, que é um tema que hoje no Brasil consta no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Tá? O Estado responde objetivamente por eventuais danos que os seus agentes provocarem a terceiros. Ok? Legal. Gente, o que são fontes formais do direito administrativo? Gente, são institutos que dão vida, que dão forma ao direito administrativo. São institutos criados justamente para que você consiga aplicar o direito administrativo a cada caso concreto. Gente, são institutos que foram justamente criados para que você consiga aplicar o direito administrativo a cada caso concreto. Gente, ó. E as fontes formais podem ser fontes formais. Aqui, ó. Nós temos aqui fontes formais primárias, e fontes formais secundárias. Fontes formais primárias e fontes formais secundárias. Gente, tem fonte formal primária, é a lei. Tá? Tanto que a administração tem a sua conduta pautada em lei, só faz o que a lei manda. E fontes formais secundárias,
nós temos a jurisprudência, temos também, gente, a doutrina, temos também os costumes, e também temos aqui os princípios gerais do direito. Legal? Vamos lá então, gente, questãozinha aqui bacana, hein? Questãozinha aqui batuta, hein? Vamos lá. Cadê você? Tá aqui. Da FURB, hein, ó. Segundo Eli Lopes Meireles, o Eli Lopes Meireles, o saudoso, ele foi um ícone do direito administrativo, tá? Nos deixou aí na década de 90. Segundo Eli Lopes Meireles, o direito administrativo do Brasil consiste no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Legal. As regras criadas pelo direito administrativo são definidas e baseadas em fontes que podem ser leis. Gente, lei é fonte formal primária, doutrina, fonte formal primária, aliás, fonte formal secundária, legal, costume, fonte formal secundária, formulários e manuais, de acordo com o Eli Lopes Meireles, realmente não são fontes do direito administrativo, é a E que nos interessa, apenas a lei, apenas a doutrina e apenas, aliás, a lei, a doutrina e também os costumes, não que sejam as únicas fontes do direito administrativo, só que na questão estas são as fontes. Legal? Muito bem, prossigamos então, vamos lá. Vamos lá, tem mais questão? Opa, volta pra cá, tem aqui, gente, ó, vamos lá. Eita, oi. A administração pública interpretou uma determinada lei, reconhecendo que determinado grupo de pessoas não deve ser tributado. Posteriormente, alterou essa interpretação e quer cobrar o tributo dessas pessoas de forma retroativa. Então, a atitude é vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Assinale a alternativa que indica o princípio que possui ligação direta e imediata com essa vedação. A gente falei, né? Até para que não haja lá até para que não haja, gente, um caos social, até para que haja uma estabilidade jurídica, quando a administração mudar de ideia interpretando a lei, ela não pode dar a essa nova interpretação da lei efeitos retroativos. Isso fere de forma assim latente o princípio da segurança jurídica, tá? Princípio da segurança jurídica. Professor, e se essa nova interpretação da lei por parte da administração pública, ao invés de ruim, ela for boa para o administrado, gente, não importa, tá? Nova interpretação da lei por parte da administração pública, sendo ela boa ou ruim para o administrado, efeitos para o futuro, efeitos ex nunc. Mais uma aqui, ó. Assinale a incorreta. O princípio da supremacia do interesse público prevalece como regra sobre os direitos individuais. Isso porque leva em consideração os interesses da coletividade. Correto, eu não quero o que é correto, eu quero o que é incorreto, ou seja, a eu não assinalo. B, o tratamento isonômico, dá um pause aí. Isonomia é a mesma coisa que igualdade material. Tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade nas medidas das suas desigualdades. Legal. O tratamento isonômico por parte dos gestores, a que fazem jus os indivíduos, decorre basicamente do princípio da impessoalidade. Correto não nos interessa. Gente, impessoalidade, em seu primeiro viés, em sua primeira vertente, proíbe discriminações negativas e incentiva as discriminações positivas. Tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, isonomia. Legal. C. O princípio da razoabilidade visa a impedir que administradores públicos se conduzam com abuso de poder, sobretudo nas atividades discricionárias. É correta, não nos interessa. Razoabilidade e bom senso. Atuação discricionária é aquela em que a administração pública age com uma certa margem de apreciação subjetiva. Ou seja, sempre que o gestor atuar com essa margem de apreciação subjetiva, além de se ater aos patamares legais, atue também com bom senso, seja razoável. D. Constitui fundamento do princípio da eficiência o sentimento de probidade que deve nortear a conduta dos administradores públicos. Errado. Probidade, honestidade. É princípio da moralidade, não eficiência. Eficiência, mais serviço,
menos tempo, mais qualidade, menos custos. E, malgrado, e não obstante a existência aqui do princípio da indisponibilidade da coisa pública, bens públicos, ainda que imóveis, são alienáveis, desde que observadas certas condições legais. Correto, gente. Por mais que o interesse público seja indisponível, tem situações excepcionais que a lei admite a alienação de bens públicos. Lógico, desde que a administração cumpra alguns requisitos, dentre eles a licitação prévia. Mais uma questão, vamos lá, gente. Os princípios são postulados fundamentais que inspiram o modo de agir da administração pública. Entre os princípios da administração, destaca-se a impessoalidade, que diz que a pena não passará da pessoa do condenado e que os sucessores responderão pelos débitos do falecido apenas nos limites da herança. Errado. O conceito aqui é de princípio da responsabilidade pessoal, que é um princípio constitucional do processo penal. B. Moralidade segundo o qual, no caso de aparente colisão, se deve analisar no caso concreto qual direito fundamental deve prevalecer, através da técnica da ponderação de interesses. Errado, isso aqui é um princípio de hermenêutica, interpretação da Constituição. C. Autotutela, segundo o qual qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito não será excluída da apreciação do Poder Judiciário, razão pela qual os atos da administração pública também estão sujeitos ao controle judicial. Errado. Autotutela estabelece que a própria administração pública fiscalizará os seus atos de ofício ou mediante provocação. D. Publicidade, que prevê que a ampla publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou eleitoral. Errado. Informativo, educativo ou de orientação social, gente. Lógico que o gestor não pode utilizar a máquina pública com o intuito aí de se eleger, né, para um outro cargo ou para se reeleger. E. Continuidade dos serviços públicos, excetuado quando se permite a paralisação temporária da atividade, como no caso de necessidade de reparos técnicos. É aí que nos interessa a correta. Gente, tem essa lei aqui, é a Lei Geral de Concessões e Permissões de Serviços e Obras Públicas, Lei 8987 de 95, ela traz algumas situações onde não se considera como interrupção do serviço público. Em que situações? Que a administração pública poderia interromper a prestação e não seria ilegal. No caso de emergência, independentemente de aviso prévio, se for uma situação emergencial, independentemente de aviso prévio, a administração pode suspender a prestação do serviço. Agora, mediante uma notificação prévia para reparos técnicos ou no caso de inadimplência. Emergência é desnecessária uma notificação prévia do usuário. Agora, reparos técnicos ou inadimplência, o que se exige? Um aviso prévio ao usuário de que será lá interrompido lá o serviço. Mais uma. Tendo em vista o princípio da ampla defesa aplicado no âmbito da administração pública, analise o que segue. A1. Gente, ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição, inclui 3 garantias. Defesa prévia, defesa técnica por advogado, que é dispensável, súmula vinculante 5, e direito de recurso. Defesa prévia, defesa técnica, que é dispensável, súmula vinculante 5 e direito de recurso. 1. O advogado é indispensável no PAD. Errado, dispensável, súmula vinculante 5. 2. O direito de recorrer integra o princípio da ampla defesa. Correto. Direito de recurso, direito de que a decisão seja reexaminada por uma autoridade superior. Sim, é um recurso, integra a ampla defesa. A defesa anterior, digo prévia, ao ato decisório, mostra-se medida inerente à ampla defesa. Questão, gente, correta, tá? Então, a 1 é falsa, 2 é verdadeira e a 3 também é verdadeira. Tem resposta? Tem, gente. A D que nos interessa, assinale se apenas as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. Beleza? Tem mais alguma? Não. Gente, paro por aqui então, paro por aqui, Um beijo no coração, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, tchau, obrigado.